Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então nós temos aqui uma célula do sistema nervoso central, cujo receptor desenhado acima é o receptor GABAérgico, um receptor que é feito para o neurotransmissor chamado GABA, está aqui em cima, ácido gama-aminobutírico. Esse GABA é um neurotransmissor inibitório e isso significa o seguinte, que ele faz diminuir a passagem de corrente elétrica no sistema nervoso central. Então, uma vez que esse nosso GABA, neurotransmissor, ele se liga aqui no seu receptor específico, né, receptor GABAérgico, existe a abertura de um canal de cloreto aqui, ó. Esse canal de cloreto vai permitir que haja a entrada de cloreto aqui nessa célula. Deixa eu escrever aqui, cloreto, ok? Ele é Cl-, tá bom? Não é Cl2, tá bom? Isso é um gás de cloro, a gente não tem água sanitária na cabeça, não tem cloro na cabeça, a gente tem cloreto, tá bom? Então, uma vez que esse nosso neurotransmissor GABA se liga no seu receptor, permite a abertura desse canal de cloreto com entrada de cloreto aqui nessa célula. O cloreto, como vocês podem ver, tem carga negativa, então a carga negativa dele vai se acumulando aqui no interior dessa célula do sistema nervoso central. E o potencial de membrana, ele é positivo fora, negativo dentro. O acúmulo de cloreto aqui faz com que ocorra uma hiperpolarização, um aumento de polaridade em um dos lados da membrana. Nesse caso aqui, o lado negativo fica muito mais negativo por causa da entrada do cloreto. Essa entrada do cloreto faz com que ocorra, por causa da hiperpolarização, uma dificuldade de inversão de polaridade, uma despolarização aqui é mais difícil, uma passagem de corrente aqui é mais difícil, porque você tem muito mais carga negativa de um lado para você trocar de um lado para o outro para que possa passar uma corrente. Então, o que acontece? Toda vez que acontecer esse processo aqui, que a gente chama de hiperpolarização, deixa eu tentar escrever aqui para vocês, vamos lá, hiperpolarização, eu terei sempre uma diminuição da corrente elétrica. Então, no sistema nervoso central, haverá uma diminuição da passagem da corrente elétrica, o que vai te dar letargia, o que pode te dar sonolência, que pode fazer com que você tenha uma fala um pouco mais arrastada, ok? E isso pode ser potencializado, aumentado esse efeito, com o uso desses medicamentos aqui, que a gente chama de benzodiazepínicos. Aqui são os mais importantes, tá? Não estão todos aqui, mas são os mais importantes. O diazepam, que é muito conhecido, muito utilizado em hospital, para quando você vai fazer internação, cirurgia, paciente que está muito agitado durante a noite. O bromazepam, que é a substância, né, que é o princípio ativo da marca Lexotan, bem conhecida. O cloxazolam, que é a substância da marca Ocadil, para indução de sono. O clonazepam, que é a substância da marca Rivotril. O flunitrazepam também, que é muito importante, foi um dos mais utilizados antigamente para Boa Noite Cinderela. Hoje está sendo mais utilizado para Boa Noite Cinderela o Zolpidem, porque o Zolpidem ele tem uma capacidade de não colocar você no estado de sonolência a ponto de perder consciência, mas você também perde a memória. Uma característica desses produtos é que eles podem fazer você perder a memória. Claro que uns mais capacidade de fazer isso do que outros, né? Mas o Zolpidem, nesse sentido, ele consegue não fazer você perder a consciência, né, na dose padrão, normal, convencional, claro, e ele faz com que você você responde perguntas, você atende ordens, você entra no estado intermediário, você não está nem com perda de consciência, mas você não está no estado acordado, normal, consciente do que está fazendo. O midazolam. O midazolam é muito utilizado para medicamento, para indução de anestesia, né? De maneira geral, esses produtos aqui eles podem ser utilizados como ajudante em anestesia, né? Para fazer a perda da consciência, para posteriormente se fazer a parada do pulmão, que não é feito com esse medicamento, é feito com analgésico opioide, principalmente fentanil, que será tema aí de outro encontro nosso. E eles podem ser usados também para você parar a crise epilética, né? Porque a crise epilética ela faz com que haja lesão de neurônio. Essa lesão de neurônio não pode permanecer, né, com frequência, senão você vai perdendo funções.
E isso é muito mais visível quando você trabalha com criança, que ela tem muitas crises por semana, que o desenvolvimento dela é afetado por essa morte neuronal. Então a gente usa esse medicamento para parar a crise. Não são medicamentos, não são todos, claro, né? Midazolam não deve utilizar só para cirurgia, mas você deve utilizar esses medicamentos para que você evite a crise frequente e que você evite a morte de neurônio. Não são medicamentos para tratamento. Algumas pessoas usam esses medicamentos durante o processo depressivo, mas por quê? Precisam dormir, elas estão nervosas com a sua condição, não entendem a sua doença, e isso faz com que elas fiquem mais ansiosas. Então essa ansiedade, né? Por isso eles são chamados também de ansiolíticos, né? Esse sintoma físico ele pode ser tratado. Não é um tratamento para depressão. Depressão, a gente precisa aumentar outros neurotransmissores, que não é o caso do mecanismo de ação desses aqui. Então são ajudantes apenas desse processo, ok? Então, esses medicamentos que são os nossos benzodiazepínicos, eles têm um sítio de ligação próprio no receptor específico para eles, né? É um sítio que você pode perceber que é diferente do receptor aqui para GABA, ou seja, eles ligam no mesmo receptor, mas em sítios de ligação diferentes. O benzodiazepínico, para poder funcionar, ele precisa que o GABA esteja ligado ao seu receptor. Os dois estando ligados, eu tenho um aumento da frequência de abertura do canal de cloreto. O canal de cloreto ele continua abrindo como já estava abrindo, só que numa frequência maior. Então existe uma entrada maior desse íon cloreto e uma maior hiperpolarização e uma diminuição de corrente maior ainda. Então, o benzodiazepínico e o GABA ele trabalha junto, tá bom? Existe um outro sítio de ligação aqui, que é um sítio de ligação que é utilizado por alguns produtos que a gente chama de barbitúricos, tá bom? Vou colocar aqui, os barbitúricos. Esses barbitúricos, eles são os mais importantes, o fenobarbital e o tiopental hoje. O tiopental perdendo hoje mais a sua importância, porque existem medicamentos que são melhores para você induzir, iniciar um processo de anestesia, com menos chance de parada cardiorrespiratória, né? Então hoje ele está em desuso, mas o pessoal da antiga hoje ainda usa por aí, mas geralmente ele já foi ultrapassado já por outros medicamentos, né? Então a gente tem o uso hoje do Propofol, que não é um benzodiazepínico, apesar de suspeitar-se que ele se ligue nesse mesmo receptor aqui, nesse receptor aqui para GABA, mas ele não se comporta do mesmo jeito. O mecanismo final do Propofol a gente ainda não sabe como é que funciona. A gente tem o etomidato, que é muito melhor do que o tiopental barbitúrico que eu falei, porque ele tem menos risco de parada cardiorrespiratória. Então o tiopental hoje foi superado, né? Mas um ou outro lugar ainda tem. Normalmente está em desuso, fica lá guardadinho, né? Bom, a diferença entre eles aqui, o nosso barbitúrico, ele consegue abrir esse canal de cloreto aqui, sem precisar da ajuda do GABA. Então, veja bem, para o benzodiazepínico poder funcionar, o GABA precisa estar ligado junto com ele aqui no receptor. O barbitúrico não precisa disso, ele pode abrir o canal de cloreto diretamente e colocar cloreto aqui para dentro da célula, hiperpolarizar, diminuir a passagem de corrente, né, sem precisar que o neurotransmissor GABA esteja ligado ao seu receptor específico, ok? Então o que acontece? É muito mais difícil uma pessoa morrer com o uso do diazepam, dos benzodiazepínicos aqui, do que com o barbitúrico, né? Porque, veja bem, o benzodiazepínico ele precisa que o GABA esteja ligado aqui no receptor ao mesmo tempo para que a abertura do canal de cloreto aconteça com mais frequência. O que acontece? Vou te dar um exemplo, né? O diazepam, por exemplo. O diazepam, por exemplo, para você poder matar uma pessoa, você vai precisar de 2.400 e poucas gramas, 2,5 kg de diazepam. Por que ele precisa de uma quantidade tão alta? Por causa do GABA. O GABA ele acaba sendo consumido durante o processo de uma intoxicação, será necessário que ele seja fabricado depois de novo, e essa fabricação dele vai demorar. E como isso demora, né, existe uma estabilidade da sedação. Você induz a sedação, né, com perda de consciência, mas o risco de chegar a uma parada cardiorrespiratória parando o bulbo no sistema nervoso central é menor, porque você precisa da ativação dos dois e o GABA é consumido antes da hora. Então é necessário que o GABA seja novamente produzido, isso leva tempo, por isso que a chance de morte pelo benzodiazepínico, que existe, mas é muito mais raro, né, seja bem menor. O barbitúrico já não precisa do GABA.
barbitúrico, ele pode abrir o canal de cloreto diretamente. Então a chance de morrer usando um barbitúrico como fenobarbital é muito maior, ok? Esse canal de cloreto aqui, ó, ele pode ser aberto também por outras substâncias diretamente. Aqui, por exemplo, ó, a gente pode ter abertura aqui pelo etanol, ou seja, a bebida alcoólica pode abrir o canal de cloreto diretamente, sem precisar do GABA, sem precisar do benzodiazepínico, do barbitúrico. Então, é por isso que ocorre uma letargia, até uma perda de consciência, até o coma alcoólico, que significa a diminuição exagerada dessa corrente elétrica. Por que isso acontece? Porque o etanol abre o canal de cloreto, entra cloreto na célula aqui, você hiperpolariza, diminui bastante a corrente ao ponto dele ficar letárgico, falando arrastado, né, com perda da noção do que é socialmente adequado, e também pode fazer com que ele tenha, como é que se diz, chegue no coma alcoólico, ele perde a memória no meio do caminho e ele pode ter até uma parada cardiorrespiratória em função desse uso exagerado aqui do etanol. Existem também aqui, ó, outros gases terapêuticos que podem ser utilizados cirurgicamente e que são também alvo desse receptor aqui. Esses gases terapêuticos também abrem o canal de cloreto diretamente. Então, aqui estão os nossos gases terapêuticos, vou separar eles aqui para você. A gente tem o alotano, o enflurano, o isoflurano, o sevoflurano e o óxido nitroso. Vamos lá, alotano é contraindicado para cirurgia obstétrica, então cuidado também com cirurgia de criança, que tem maior risco de parada cardiorrespiratória. O enflurano, o isoflurano e o alotano, eles têm uma potência alta e essa potência deles, né, faz com que a indução... Então, esses são os nossos gases terapêuticos aqui, ó, o alotano, o enflurano, o isoflurano, o sevoflurano e o óxido nitroso. E esses gases terapêuticos possuem características distintas. Vamos lá. O alotano ele é contraindicado para cirurgia obstétrica e também cuidado com cirurgia em criança, que é o risco de parada cardiorrespiratória maior. O enflurano, o isoflurano e o alotano, eles têm uma potência alta e uma indução e uma recuperação lentas. Demora para a pessoa dormir, demora para a pessoa voltar a funcionar o pulmão, entendeu? Já o sevoflurano, ele possui uma indução e recuperação rápida e uma potência relativamente mais baixa, ok? Mas uma potência razoável. Então é o mais indicado, ou seja, para começar uma cirurgia com inalação de gás, ele é mais indicado, o risco de parada cardiorrespiratória é menor. O óxido nitroso ele tem uma potência baixa, a indução e recuperação dele é rápida, então pode ser utilizado até em questões ambulatoriais, como, por exemplo, um processo com dentista também pode ser utilizado, tá bom? O óxido nitroso ele tem um cuidado importante. Se você não utilizar esse medicamento, né, esse gás inalatório com oxigênio, né, você vai provocar a formação de bolhas no indivíduo. Essas bolhas podem ficar no sistema nervoso central, pode ficar no trato digestório, pode fazer inclusive até um pneumotórax. Então, assim, sem oxigênio, impossível usar o óxido nitroso, você vai provocar a morte do indivíduo, ok? Então, por que isso acontece? O óxido nitroso ele vai se dissociar em nitrogênio e oxigênio. Se você fornece mais oxigênio, você desloca o equilíbrio em relação ao reagente. Então, eu terei o óxido nitroso, mas na sua forma compacta, não dissociada. Então, terei mais N2O mesmo, em vez de ter nitrogênio N2, que esse nitrogênio N2 é o causador desse pneumotórax. Os benzodiazepínicos podem provocar dependência física e psíquica. A dependência física é um sinal, um sintoma físico que a gente observa na hora da abstinência. Normalmente ele tem um efeito contrário. Se o medicamento provoca constipação, você vai ter diarreia. Se o medicamento provoca sonolência, você vai ter agitação. Então é um sintoma físico que você observa no paciente pela falta do medicamento, falta da substância. E a dependência psíquica é o desejo mórbido pela droga. São aquelas pessoas que fazem qualquer coisa para poder ter acesso à substância. Elas podem matar, inclusive. O uso contínuo do benzodiazepínico pode levar a um processo de tolerância, onde é necessário você aumentar a dose para se conseguir o mesmo efeito que tinha anteriormente. Esse processo de aumentar a dose pode chegar num ponto em que haja uma intoxicação. É mais difícil morrer com benzodiazepínico porque ele necessita agir junto com o neurotransmissor GABA. Normalmente esse neurotransmissor é esgotado
antes que ocorra uma parada cardiorrespiratória, a não ser que a quantidade seja uma quantidade absurdamente grande, como no caso de diazepam, 2,5 kg praticamente, para se conseguir uma parada cardiorrespiratória. E é importante ressaltar que desses medicamentos todos abordados nesse encontro, apenas os benzodiazepínicos possuem antagonista competitivo aqui direto. O flumazenil é o antagonista de todo o grupo, ele se liga no receptor GABAérgico exatamente no sítio de ligação onde os benzodiazepínicos deveriam se ligar. Os barbitúricos não têm antagonista direto aqui, competitivo, nem os gases terapêuticos. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima!